Meu nome é Luís Alves e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Life Performance TV, o programa de desenvolvimento humano para quem procura transformação para a sua vida. No episódio de hoje eu vou falar sobre uma obra que revolucionou completamente o mercado de autoajuda. É uma obra que inicialmente foi lançada como um filme, como um documentário, e que posteriormente deu origem a um dos livros mais vendidos de sempre na área da autoajuda. Estou-vos a falar deste pequeno livro, O Segredo. O Segredo foi um livro que abriu as portas para muitas pessoas daquilo que se chama hoje, e tão amplamente conhecido, como Lei da Atração. E deixa em primeiro lugar explicar porque é que eu estou a falar neste episódio sobre este livro. Desde que eu lancei o Sem Limites, que é um livro que fala precisamente sobre a Lei da Atração, várias pessoas me têm mandado e-mails e mensagens privadas através das redes sociais a perguntar muita coisa sobre este livro especificamente, sobre o segredo. Muitos perguntavam, Luís, este é o livro ideal para iniciar na lei da atração? Aqueles conceitos todos que estão no livro são realmente possíveis na vida real? Ou são meramente filosofias, teorias que na prática não têm aplicação? Muitas outras pessoas também me perguntavam, ok Luís, eu vi o livro, vi o filme também, considero realmente que existe muita coisa que a mente consegue através de um desejo poderoso, mas como é que se aplica isso na prática? Como é que se faz para ativar a lei da atração? Para materializar na nossa vida aquilo que é um desejo profundo que vem de cá de dentro de nós. Como é que nós conseguimos fazer materialização? Antes de mais, deixe-me contar-lhe como é que esta obra acabou por entrar na minha vida. Em 2006, um dia chego a casa e a minha mulher tinha comprado um livro, tinha ido às compras, e tinha visto este pequeno livro numa prateleira, numa livraria, e o título, obviamente, que aliciou. E muita gente já falava nesta altura, mas infelizmente ainda não tinha chegado a Portugal, na altura onde eu estava, ainda não tinha chegado a Portugal grande informação sobre este livro. Entretanto, nos Estados Unidos, por exemplo, o livro já era um best-seller, já estava no número 1 do New York Times há várias semanas, e em Portugal pouco se sabia. E precisamente porque falava de um segredo misterioso que tinha sido guardado ao longo dos séculos pelas pessoas mais ricas, mais prósperas, houve essa curiosidade em ver o que era realmente este pequeno livro e, na altura, muito honestamente, não havia nada a perder. Obviamente que qualquer literatura tem sempre alguma coisa que nos vai agregar valor à nossa vida. Então, no momento em que me chegou este livro, eu honestamente não me senti muito atraído, curiosamente fazendo esta analogia da lei da atração, eu não me senti muito atraído por ele. Achei que o grafismo e toda a parte de estética, de marketing, estava muito bem conseguido, mas como a leitura nunca foi uma coisa que me apaixonou, eu honestamente não dei muita atenção. Mas vim a descobrir que havia o tal documentário, o tal filme que tinha dado origem a este livro. Então a primeira coisa que eu fiz foi procurar o documentário, comprei o DVD e depois comecei a ver o filme. E quando o filme começou a passar na tela da minha televisão, eu comecei a achar estranho que muitos daqueles conceitos que eu ouvia, aqueles autores, Bob Proctor, Joe Vitale, John Assaraf, Jack Canfield, Lisa Nichols, quer dizer, há muita coisa que foi dita que para mim fazia sentido. E de repente eu tive aquele momento, ou seja, aquele momento eureka, em que eu disse, afinal não sou só eu que penso desta maneira. Tal como eu já partilhei nos meus livros, eu aplico a lei da atração de uma forma totalmente inconsciente desde os meus 4, 5 anos de idade. Eu tinha a certeza absoluta de que quando eu tinha um desejo suficientemente intenso dentro de mim e conseguia acreditar que aquilo seria possível na minha realidade, as coisas acabavam por se manifestar, por se materializar. Então, quando o segredo surge na minha vida, eu descobri que já havia uma extensa pesquisa sobre essa área da lei da atração desde 1859, que foi um dos primeiros livros a ser lançado. Mas depois intensificou-se numa nova corrente chamada New Thought, Novo Pensamento, que surgiu mais ou menos no final, entre 1900
1902, mas que já tinha algumas obras desde 1895, 1897. E depois foi-se intensificando até 1939. Vários livros que são considerados marcos da literatura da autoajuda, como por exemplo Think and Grow Rich, Napoleon Hill, Pense e Enriqueça, em português, é um livro que de uma forma ou de outra tem a lei da atração lá dentro. O Poder do Subconsciente é outro livro que fala sobre a lei da atração. Your Invisible Power, da Geneviève Beberin, que é um livro também que fala sobre o poder da cura e o poder da intenção, ou seja, acaba por estar dentro da mesma linhagem da lei da atração. Então eu descobri que já havia muita coisa publicada sobre este tema. E enquanto os conceitos fornecidos pelo filme faziam sentido, na prática eram apenas isso, conceitos. Eu comecei a achar um pouco estranho algumas coisas que eu ouvi no filme, como por exemplo, que cheques começam a chegar pela caixa do correio, que nós temos um gênio da lâmpada à nossa frente e é só pedir os desejos e que as coisas acontecem. Eu comecei a achar que isso era uma jogada de marketing. E atenção que com isto, com esta minha opinião, que estou a dar neste episódio, eu não pretendo ser um crítico, apenas estou a dar a minha opinião pessoal, aquilo que foi a minha experiência com esta obra. E ao mesmo tempo, ao dar esta experiência, ao passá-la para si, eu estou também a responder às dúvidas que me têm chegado. E então, eu achei que O Segredo era realmente um livro que tinha aberto uma porta. Para a maior parte das pessoas, para o comum mortal, digamos assim, pessoas que não tinham qualquer interesse em estudar a lei da atração, este livro veio realmente abrir uma porta de uma coisa nova, que na prática não é nova, é uma coisa que já existe desde o início da humanidade. Mas na prática, nós, quanto mais evoluímos enquanto seres humanos e enquanto sociedades, nós fomos deixando para trás isto que é uma lei básica do universo, que é realmente tudo aquilo que nós conseguimos conceber na nossa mente, nós conseguimos materializar na nossa vida. E temos um mundo energético à nossa volta que nos possibilita e que de alguma forma impulsiona os nossos resultados. Mas voltando ao Segredo, eu tive necessidade, logo de imediato, mal vi o filme, eu repeti o filme, penso que durante um fim de semana eu vi o filme umas 10 vezes, e realmente, enquanto aquilo tudo fazia sentido, ao mesmo tempo eu perguntava, ok, isto faz sentido, tem fundamento para mim, eu sei que isto é verdade, mas como é que eu aplico? Existe alguma técnica, algum passo a passo que eu possa seguir para começar deliberadamente a ser o arquiteto da minha vida? E de facto o livro não trouxe isso. Nem o livro, nem o filme. Não há nenhuma técnica, nenhuma mecânica que o livro ou a obra, neste caso, explique de como devemos aplicar. Então, o que é que eu considerei? Considerei que O Segredo, de facto, é uma excelente obra para quem está a entrar neste estudo da lei da atração, mas na prática não deixa de ser apenas um livro de teorias, de bases filosóficas e de pensamento. E o que é que eu acho mais curioso? Há muitas pessoas que depositaram determinada fé com uma intensidade tão grande nesta obra e que depois apenas encontraram frustração. Eu não tinha essa consciência, mas quanto mais eu pesquisei sobre o livro, mais pessoas eu encontrei que diziam que isto que era apenas uma teoria da conspiração, que isto não existia, que não era verdade, que este livro era uma fraude. E isso deixou-me a pensar. Porquê é que as pessoas acham que esta obra, de uma maneira geral, não agrega nada na vida delas? Porque as pessoas viram esta obra de uma forma tão comercial, ou seja, de uma forma tão bem conseguida para vender, e eu não estou a criticar a autora minimamente com isto, ela tem o seu mérito porque realmente ela deu a conhecer a milhões de pessoas o que era a lei da atração. Mas este livro, ou esta obra, é apenas o que é, ou seja, uma obra introdutória para a lei da atração. Para descobrirmos exatamente o que é necessário para ativar esta lei, nós temos que partir para a pesquisa de todos os autores que dão os seus testemunhos na obra. Então, a partir do momento em que as pessoas começaram a confiar que era apenas quase como estalar o dedo e por magia as coisas aconteceram, as pessoas encontraram frustração. E aquelas pessoas que já aplicavam a lei da atração na sua vida, mesmo que o fizessem não de forma consciente, mas inconsciente, começaram a poder potencializar mais os seus resultados. Porquê? Adquiriram uma fé maior naquilo que é o poder do desejo, o poder dos pensamentos. Mas respondendo objetivamente a uma pergunta que me chega, será que esta obra é uma obra boa para introduzir ou para a pessoa entrar no estudo da lei da atração? Sem dúvida.
O Segredo é uma obra que, de alguma forma, nos traz um esquema muito generalizado daquilo que é a lei da atração. Fala dos contornos essenciais daquilo que é necessário para ativar essa lei, para ativar o poder da criação. Mas, ao mesmo tempo, depois surgem outras dúvidas. Existe um passo a passo nesta obra? Não. Não é partilhado um passo a passo. Esta obra, para que tenha qualquer tipo de interação ou transformação na vida das pessoas, as pessoas precisam de sair dela e depois ir pesquisar individualmente o trabalho de cada um dos autores e poder perceber que realmente existem várias técnicas, existem mecânicas, existem passo a passos que podem ser seguidos para realmente podermos materializar e podermos manifestar na nossa vida aquilo que nós mais queremos. E foi precisamente, de uma maneira ou de outra, aquilo que eu quis fazer com o Sem Limites. O Sem Limites tanto pode servir como um livro introdutório à lei da atração. Quem está a começar e que não conhece, não sabe o que existe esse poder. Ao mesmo tempo, ter um passo a passo que a pessoa possa seguir e que possa compreender, porque existem muitos conceitos no Segredo que são filosóficos, que são de pensadores e que, na prática, as pessoas com um nível espiritual um pouquinho menos desenvolvido não vão compreender. E eu tentei, precisamente no Sem Limites, dar conhecimento para que qualquer pessoa, qualquer nível de entendimento, qualquer nível académico, qualquer país, qualquer religião, não importa, conseguisse perceber exatamente de uma forma simplificada o que é a lei da atração. Então, enquanto o Segredo é uma obra que veio, de alguma forma, abrir um novo mercado, que é o mercado da autoajuda ligado à lei da atração, por um lado, é apenas um livro conceitual. Não é um livro que traz respostas. Ele traz conhecimento, ok, compilado, compactado, mas que de uma maneira ou de outra não é compreendido pela maior parte das pessoas. Então, apesar das pessoas comprarem o livro ou verem o filme e ficarem animadas inicialmente pela possibilidade de poderem ter tudo aquilo que elas querem, depois na prática elas não sabem o que é que hão de fazer. Muitas pessoas foram atrás dos autores, correr atrás de obras do Bob Proctor, Joe Vitale, John Assaraf, Jack Canfield, e que realmente conseguiram encontrar as respostas para as suas dúvidas, mas a maior parte das pessoas esperava encontrar no Segredo todas as respostas que aquilo que ele prometia, não é? Sobre esta tal maravilhosa lei da atração. Então, sendo muito claro, e não querendo de maneira nenhuma desmerecer o mérito da autora, eu acredito que o Segredo é apenas, vamos dizer, um cartaz publicitário. Ou seja, é apenas uma obra que nos explica o que é que existe do outro lado, o que é que nós podemos utilizar enquanto seres humanos de força que não visível, a força do pensamento, a força do desejo, da fé, mas, ao mesmo tempo, é apenas isso. Apenas nos explica que existe algo, mas não nos explica como é que esse algo pode ser trabalhado, pode ser moldado. E eu sei que muitas pessoas talvez não concordem comigo e que acreditem que aqui, nesta obra, que é possível encontrar todas as respostas. E, sem dúvida, que eu estou aberto a receber esse tipo de crítica. Mas, na minha opinião, não só pessoal, mas agora profissional, enquanto formado também em Lei da Atração, precisamente por um dos autores, Joe Vitale, eu sou formado em Lei da Atração pela Riqueza do Dr. Joe Vitale, fiz uma certificação internacional nos Estados Unidos, e hoje eu compreendo que, de facto, o segredo é apenas a ponta do iceberg. É apenas falar, abrir a porta sobre a temática. Mas, na prática, existe muita coisa, o recheio propriamente dito daquilo que é a lei da atração não está no livro, não está no filme. Então, foi uma dessas dificuldades que eu encontrei na maior parte das pessoas, inclusive amigos meus que foram partilhando a sua opinião sobre a obra, e eu percebi que eu tinha que fazer alguma coisa. Então, por isso é que desde o início de 2014 que eu queria escrever um livro sobre a lei da atração. Eu já expliquei o porquê de não ter feito antes de outubro de 2015, mas quando eu lancei o Sem Limites, eu lancei com a consciência de que era um livro completo. Com princípio, ou seja, a explicação do conteúdo, com meio, explicar exatamente em que é que consiste esse conteúdo e depois com o fim, com um passo a passo que a pessoa pode seguir de uma forma deliberada e criar a sua própria realidade. Mais uma vez, tornando-nos os arquitetos da nossa própria vida. Então, esta é a minha opinião muito sincera em relação à obra do Segredo. É uma obra que eu acho que é fantástica, sem dúvida, e a autora tem todo o mérito por ter feito esta compilação, mas, de facto, quem espera encontrar todas as respostas no livro ou no filme vai
com certeza encontrar desilusão e frustração. Porque, de facto, o livro é um livro introdutório, não um livro de desenvolvimento e muito menos um livro de técnicas, de ferramentas de passo a passo. Ou seja, que dá uma fórmula específica de como é que devemos fazer todos os dias para ativar a lei da atração. Se quiseres saber um pouco mais sobre este Sem Limites que eu tanto falo, eu vou deixar os links na descrição deste vídeo, das lojas autorizadas onde você poderá adquirir a versão digital do livro. Eu não fiz a edição na versão impressa, a versão papel, só a versão digital, que poderá ser lida em computador, em smartphone, em tablet ou num e-reader, num leitor de livros digitais. E acredito que, a partir daí, quem tem curiosidade sobre este tema irá realmente ficar com todos os conhecimentos necessários para começar hoje mesmo a ativar o poder da mente na sua vida. O que é que você acha sobre o segredo? Qual é a sua opinião? Correspondeu às suas expectativas? Foi uma desilusão? Foi algo que transformou a sua vida? Partilhe honestamente a sua opinião. Eu não tenho qualquer problema com críticas que não venham de acordo ou que não sejam do mesmo seguimento daquilo que é a minha opinião. O que eu pretendo fomentar é realmente uma discussão saudável para que nós possamos todos criar este grupo de entreajuda e de transformação pessoal. Muito obrigado pelo tempo que despendeu a ver este vídeo. Não se esqueça de subscrever o meu canal no YouTube, juntar-se a mim no Facebook, no Twitter, no Instagram, no LinkedIn. Muito obrigado e até para a semana.